Olá, pessoal. Muito prazer, Maílson. Gostaria de dizer que estou muito feliz por estar aqui com vocês, falando a respeito da nossa ferramenta, compartilhando conhecimento. Vale lembrar que a cada 15 dias teremos nossas sessões de webinar e a ideia, claro, é falar sobre as funcionalidades da ferramenta, que vão desde a parte de gerenciamento de ambiente, licença, a parte de automação de processos, documentação, tá bom? Sobre qualquer aspecto da ferramenta, tá certo? Hoje nós recebemos aqui uma pergunta, tá bom, de um usuário, e ele questiona como utilizar as chamadas de web services aqui no Reflow, perfeito? Antes de começar a explicar aqui no detalhe como realizar essas configurações, gostaria de dizer que vocês podem consultar muitos conteúdos na nossa base de conhecimento, tá bom? Ela fica disponível aqui no próprio Reflow, no botão aqui no ícone aqui de interrogação, temos aqui disponível a nossa base de conhecimento, perfeito? Onde você tem acesso a uma série de tutoriais, artigos, explicando ali detalhadamente o uso de cada uma das funcionalidades, tá bom? Claro que a ideia do webinar é mesmo observando e acessando esses artigos, mesmo que de repente fique alguma dúvida, então a ideia é a gente aproveitar essas sessões para retirar, tá bom, eventuais dúvidas relacionadas aí com estes itens, tá bom? Vou aproveitar aqui então, já vou recuperar o link aqui do nosso tema de hoje, vou copiar, perfeito? E vou aqui inserir no nosso chat, inclusive ao nosso canal de comunicação, perfeito? Então, vamos dar início aqui, então, à nossa apresentação, nossa simulação de teste, tá? Relacionando a parte de web service. Então, para realizar a integração é muito simples, tá bom? O primeiro passo aqui é utilizar o nosso conector de mensagem. Na sequência, configurar o conector. Então, selecionar a opção web service. Configurar o web service novamente. E aqui nessa interface existem algumas configurações que são interessantes de explicar, tá bom? Aqui, então, o tipo de conteúdo, eu vou utilizar o Object JavaScript, é uma informação técnica, tá? No geral, a gente utiliza o JSON, que é o formato dos dados que nós vamos utilizar para fazer a integração, mas também tem aqui esse form URL encode, e aí fica na opção de quem vai utilizar, né, realizar as aquisições, qual opção vai ser utilizada. Para esse exemplo aqui, nós vamos utilizar essa primeira opção. O método aqui, como vocês podem visualizar, vai ser o post, e o tipo de autenticação vai ser Basic Authentication, tá? Para qualquer integração que nós vamos utilizar aqui no Reflow, né, no momento de realizar as aquisições, nós vamos precisar utilizar aí uma chave. E aí, como que nós geramos essa chave? Nós clicamos aqui, então, para gerar a chave, no botão, e aí ele vai ter algumas opções aqui, Web Service, log chamada e chaves API. Então, nessa aba de chaves API, onde nós vamos gerar a nossa chave. Vocês podem visualizar que eu já gerei uma previamente, mas vocês também podem vir aqui, clicar no botão e gerar outra novamente, tá? Eu vou fazer isso, inclusive, nada vai mudar. Vou aproveitar para dizer que é importante que vocês salvem essas informações em um local seguro, tá bom? Seja na rede de vocês, nas pastas dos seus computadores, para que vocês possam reutilizar essas informações a cada nova integração. Eu não preciso gerar uma chave para, por exemplo, imaginem que eu vou utilizar um novo conector, tá bom? Um novo conector de mensagem, conector de web service. Eu não preciso, para isso, ficar gerando sempre uma nova chave, tá bom? Como eu esqueci essa daqui que eu gerei previamente, tá? Foi o caso, tá? O nosso exemplo pode acontecer com vocês também. Eu preciso gerar uma nova para utilizar a nossa integração. Mas, se eu, claro, recordar dessas informações aqui, eu não preciso ficar gerando uma nova chave, tá? Perfeito. Vamos voltar ao nosso processo. Eu vou mostrar os formulários que nós vamos o formulário que nós vamos preencher. Aqui nós temos alguns campos, nome da empresa, tipo de serviço e valor de mercado. Vou acessar aqui apenas para que vocês consigam visualizar qual o tipo de informação que nós estamos trabalhando, tá bom? Nome da empresa, tipo texto, tipo serviço também é texto, e valor de mercado é o valor moeda. Tá bom? Perfeito. Agora, então, vamos utilizar a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer as requisições, tá? Vale lembrar aqui que nós temos aqui disponíveis, nesse caso, disponível apenas uma URL de teste, perfeito? Qual que é a ideia? Quando eu for realizar testes de integração aqui no nosso editor de processo, a URL que eu vou utilizar é a URL de teste. Quando eu publicar o meu processo, a URL passará a ser uma URL de produção. E aí eu vou explicar os diferentes cenários para esse tipo de situação.
tá? Então, perfeitamente. Vamos, então, acessar o nosso Postman. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um momento. Bom, então aqui essa é a carinha do Postman. Eu vou utilizar, então, aqui a opção Post. Aqui as configurações de BARI e autenticação, tá? Nós vamos começar, então, aqui pela parte de URL. Eu vou voltar ao meu processo. Vou copiar essa informação. Vou utilizar esse botão aqui, ó, copiar. Vou retornar lá para o nosso Postman e colar aquela informação. Então, realizamos aí um passo essencial. Agora, então, vamos gerar o que chamamos de corpo da requisição. Vamos retornar ao nosso configurador de Web Services e realizar a configuração propriamente, né? Então, quais são os campos que nós temos lá? O campo nome empresa, vou colocar aqui um campo nome, tá? Não precisa ser exatamente o mesmo nome do meu campo, mas é importante que seja um nome amigável para que eu consiga fazer o pareamento. Nome empresa. O segundo campo vai ser serviço. Então, aqui, tipo de serviço. E o último campo vai ser valor, que vai ser o nosso campo valor de mercado. Aqui eu vou gerar, então, o corpo da requisição. Vou clicar aqui, tá bom? Ele vai gerar a informação. E aí eu vou retornar lá no nosso Postman e colar essa informação. Aqui, antes disso, eu vou utilizar essa opção Row. E depois aqui, JSON. É o formato de dados que nós vamos utilizar para realizar a integração. Agora, aqui faltou a última parte, que é inserir as informações de autenticação. Aqui, então, vou utilizar Basic Auth. E vocês se recordam que eu gerei uma chave de autenticação durante o conector, né? Durante a configuração do conector. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa aqui é a nossa chave. Então, o que acontece? Ela tem esse nome aqui, que vocês podem configurar, customizar durante a criação da chave. Eu não fiz isso. E aqui seria o nosso usuário e a nossa senha. Vou copiar essas informações lá para o Postman. Acredito que elas já estejam configuradas, tá bom? Porque eu já fiz uma requisição previamente. São as mesmas informações. Vou manter aqui, mas, como eu expliquei, usuário e senha, tá? Então, aqui eu já tenho todas as condições necessárias para gerar aqui um primeiro caso de teste. Vou clicar aqui no nosso Send e vamos ver o que acontece. Perfeito. Ele já gerou aqui uma requisição no Reflow, de número 4, tá? Explicar um pouquinho só alguns detalhes importantes dessa, que nós chamamos de resposta. Aqui existem informações gerais, referente ao item, mas o mais importante aqui seria o número e o nome do processo, só para certificar que nós estamos realizando a requisição de forma correta, perfeito? Vamos, então, retornar ao nosso editor de processo e verificar se aquela instância, número 4, que foi indicada lá na resposta, foi de fato gerada aqui na nossa interface. Perfeito, foi gerada, preencheu as informações de nome da empresa, tipo de serviço e com valor. Essas informações, claro, são informações que foram geradas pela própria plataforma, quando eu copiei lá, né, o corpo da mensagem, são essas informações. Deixa eu retornar teste e o valor. Eu poderia mudar essas informações, então vamos colocar aqui, sei lá, Mailson, e aqui vamos colocar serviço mesmo, tá? Só para exemplificar novamente uma nova chamada para vocês perceberem aí essas diferenças. Então, ele gerou o item número 5. Perfeito. Agora sim, preenchendo com as informações, até preenchi corretamente, peço perdão, aí é o meu próprio nome. Então, ele preencheu as informações ali, tá bom? Conforme a gente... Mazilon. Vamos dizer que Mazilon é um amigo meu, tudo bem? Então, ele preencheu as informações ali dos itens, conforme eu preenchi no meu formulário. Agora, então, vamos simular um outro caso. Tá? Vocês perceberam aí que nós temos os tipos texto, texto e moeda. Imaginem que, ao invés de mandar no valor mercado, um valor do tipo texto. Vamos visualizar o que acontece? Então, vamos retornar lá no nosso post, vamos corrigir aqui o nome. E aqui, então, vamos passar uma informação do tipo texto. Então, texto, vamos colocar aqui texto, tá? Poderia ser qualquer informação. Vamos realizar a nossa requisição. Vamos ver o que acontece. Ele gerou a numeração, tá bom? Então, imagine que ela, na sua ferramenta, ela recebeu uma resposta com o número do item, com as informações do processo, mas vamos ver o que de fato ocorreu na nossa integração, lá no nosso item de trabalho. Item número 6. Percebam aí que foi gerado um erro, tá? Claro que foi proposital isso, por quê?
Vamos entender o motivo. Aqui, então, o nome eu recebi um valor texto, no meu campo serviço eu recebi um valor texto, no meu campo valor eu recebi um valor texto. Só que percebam que meu campo moeda, aqui o campo valor, o valor de mercado é um campo moeda, e aí eu passei uma informação textual. Então, por isso, nós tivemos esse erro aqui na nossa interface. Existem outras maneiras de interceptar esse erro também, né? Aqui nos logs aqui do próprio diálogo, nós temos aqui logs de web service. Aqui nós temos detalhes da requisição, né? O momento que ela foi feita, o tempo de execução, o endereço do chamador, a URL que nós estamos utilizando. E aqui no envelopinho a gente tem como perceber, né, essas informações. Então, aqui essa mesma resposta que nós temos lá no Postman, essa resposta que nós recepcionamos aqui nesta área, tá bom? E aqui nós temos informação da nossa requisição. E aqui, claro, né, com mais detalhes ali, eu consigo perceber que, de fato, eu mandei para os meus parâmetros nome e serviço, para o meu campo valor, uma informação textual, e por isso eu obtive o erro. Para corrigir, né, posso informar passar essa informação para a minha equipe, que realizou a requisição, para que eles façam o ajuste necessário para corrigir a integração. Tá bom? Então, vamos pensar em um outro cenário. Após os testes, depois de, sei lá, alguns 6, 10 testes realizados de integração da equipe responsável, foi verificado que o processo poderá ser publicado. Quando a gente publica o processo, aquela nossa URL de teste, ela não ficará mais disponível, tá bom? No momento que eu realizo a publicação do teste, para que a equipe continue realizando novos testes. Então, percebam aí que quando eu for publicar o processo, a URL será alterada. Então, vamos publicar o processo. Ótimo. Agora, imaginem que a equipe, não, faltou mais 2 testes aqui porque a gente mudou o tipo de dado. E aí, perfeitamente. Aí você pode falar, não, se você não sabe dessa informação, né, não conseguiu obter, não se recorda este detalhe que é importante, você pode dizer para ele, não, pode continuar a realizar os testes. Vamos ver o que acontece? Então, tenho lá as mesmas informações de URL e vou fazer uma nova validação. Claro que eu vou corrigir isso daqui, né, para parar de ter aquele erro, e vou realizar um novo teste. Essa informação que ocorre, por quê? O que aconteceu? Quando você publicou o processo, aquela URL de teste, ela não fica mais disponível para que você continue a realizar os testes, tá bom? Então, é importante passar essa informação para a sua equipe, o motivo pelo qual eles estão recepcionando esse erro, mas tem uma forma de corrigir, tá bom? Imaginem que você publicou o processo, a URL mudou, o que você pode fazer para ajustar isso? É voltar no processo e gerar uma nova versão de teste. Com isso, aquela URL novamente ficará disponível para que a equipe continue a realizar os testes. Tá? Então, esse é um cenário que pode acontecer, que a gente já viu, né, com alguns clientes que, de fato, ocorre esse tipo de situação. É bem comum, na verdade. Tá? Então, a equipe vai continuar agora realizando os novos testes perfeitamente, sem nenhum problema. Tá? Mas, é claro, vale dizer que só vai ser possível quando você tiver pelo menos uma versão do processo em edição. Tá bom? Então, agora, depois das últimas rodadas de testes, chegou-se a necessidade, chegou-se ali a conclusão que pode realizar a publicação do processo para produção. Nesse momento, a URL, como vocês já perceberam, vai ser alterada, você precisa comunicar isso para a sua equipe, tudo bem? Então, vamos aqui publicar a versão de processo. Você precisa passar essa nova informação para a equipe, que irá manter as integrações, dizendo que a URL foi alterada para a URL de produção, e agora eles vão conseguir realizar as configurações normalmente, tá? Claro que a interface será alterada, né? Quando eu faço a requisição para essa nova URL, significa que os novos itens gerados vão ser itens de produção. Vamos aqui sobrescrever esta informação. Vale dizer que eu não precisei alterar a informação de autenticação, nem do corpo da mensagem, são as mesmas configurações, tá? Só que agora, a interface na qual as instâncias serão geradas, essa interface ali das nossas tarefas, tá bom? Então, quando a gente acessar aqui o Workspace, nessa interface nós vamos agora recepcionar aquelas requisições. Como vocês podem perceber aqui, número 2, foi o item, né, que foi gerado, ó, número 2, chamada de Web Service. Aqui também podemos recepcionar aquela mesma informação, tá bom? Wilson, serviço, e aqui o valor que eu passei. E aqui também no diálogo, vocês podem acompanhar as informações, os logs que foram gerados ao longo das requisições, tá bom? Bom, acredito então que nós cobrimos aí grande parte
dos requisitos necessários para realizar uma integração que crie instâncias de processo, tá bom? Preenchendo o campo de formulário, colocamos situações em que podem ocorrer erros, explicamos aí dos cenários relacionados à parte de alteração de URL, quando ela ocorre, como resolver esse problema depois de publicar o processo, tá bom? Então, é importante apenas realizar essas validações simples, tá certo? Para que você consiga construir um processo aí e mantê-lo aí executando, enfim, sem nenhum problema. Perfeito? Como eu expliquei, não é necessário para cada conector gerar uma nova chave. Você vai gerar essa chave quando? Quando você, infelizmente, perder a sua chave, você salvou e não lembra onde você fez o download, digamos que você fez um download em outra máquina que não foi na sua, enfim, alguns cenários que podem ocorrer, tá bom? Então, você pode gerar uma nova chave, mas nesse cenário, o ideal é que você gere uma chave e utilize para todas as suas integrações, tá bom? Salvando, claro, num lugar seguro. Bom, pessoal, acredito que, então, isso é tudo, tá bom? Agradeço aí o tempo de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.